estão chegando os titulares. São 19 horas mais 51 minutos em Ribeirão Preto. Muito boa noite, você ouvinte aqui da Rádio Unaerp. Começando a partir de agora mais um programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos do curso de jornalismo da sua Unaerp. A partir de agora vamos começar a destacar as principais informações, as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, dia 1º de novembro do ano de 2016. Começando a partir de agora o seu programa Os Titulares. Paulistão 2017. Teve hoje a sua definição da Série A1. Ontem, séries A2 e A3 também foram definidas. Daqui a pouco, para você, ouvinte da Rádio Unaerp, vai ficar sabendo tudo o que aconteceu hoje lá na sede da Federação Paulista de Futebol. Botafogo Futebol Clube, o clube aguarda o fim da Série B do Campeonato Brasileiro para começar a negociar reforços para a próxima temporada. O retorno dos jogadores aos treinos está programado para o próximo dia 28 de novembro. Campeonato Brasileiro de Futebol. O Brasileirão está faltando 5 rodadas para terminar a competição mais importante do futebol brasileiro e permanece ainda as indefinições de quem será o campeão e de quem vai acompanhar o América Mineiro e o Santa Cruz na Série B do próximo ano. Comercial, o clube acertou a permanência do atacante Thiago Moura para a Série A3 do próximo ano. O Leão do Norte, que aguarda a definição da confirmação em definitivo da permanência do técnico Marcelo Reis no comando técnico do Leão para o ano de 2017. Só lembrando que daqui a pouco a gente fala como ficou a Série A3 do próximo ano no Paulistão. O destaque agora é para a Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje a rodada de número 34 com 2 jogos, Londrina e Paysandu, Luverdense contra a equipe do Criciúma. Destaque do Corinthians, o presidente Roberto de Andrade admitiu deixar o Itaquerão após a notícia de vazamento de água e um possível desabamento do estacionamento do estádio. Próximo jogo da equipe corintiana vai ser no Morumbi contra o São Paulo. Balbuena e Guilherme devem ser as novidades. Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para a grande final. No primeiro jogo deu empate 1-1 em Campinas. Guarani e Boa Esporte. Sábado tem a grande final na cidade de Varginha. O destaque agora é da equipe do São Paulo. Após derrota para o América Mineiro, goleiro Denis assume responsabilidade do gol, mas não pela derrota do time em Minas Gerais. Copa do Brasil, o destaque da segunda competição mais importante do futebol brasileiro. Amanhã começam os jogos de volta para definir os clubes finalistas para a temporada de 2016. Atlético Mineiro e Inter jogam em Minas. No primeiro jogo, lá em Porto Alegre, deu vitória do Galo por 2-1. Grêmio e Cruzeiro jogam em Porto Alegre. Na primeira partida, 2-0 a vitória da equipe do Grêmio. O destaque agora, aqui dentro do programa Os Titulares, vai para a equipe do Santos. Apesar de chances remotas, a equipe de Vila Belmiro voltou a pensar em título no Brasileirão. Para enfrentar a Ponte Preta em Campinas no próximo final de semana, Lucas Lima está suspenso com 3 cartões amarelos. Copa Sul-Americana começa hoje a sua fase semifinal com Cerro Porteño e Atlético Nacional no Paraguai. E amanhã, a Chapecoense e Brasil na competição. Na Argentina, o São Lourenço, time do Papa, encara a equipe de Chapecó. Lembrando que a equipe da Chapecoense, que é a primeira vez que chega nessa fase semifinal ou de uma competição internacional. O destaque agora para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube espera manter a sua regularidade neste final do Brasileirão para faturar o título do Brasileirão. O presidente Paulo Nobre volta a reclamar do gramado do estádio do Allianz Parque.
Liga dos Campeões da Europa, terminou mais uma rodada agora há pouco, a primeira do retorno. Destaque para a vitória de virada do Manchester City sobre o Barcelona por 3-1 e também a vitória do Arsenal sobre o Ludogorets por 3-2. Ludogorets, time da Bulgária. Basquete da NBA, hoje tem jogos pela NBA e um destaque triste, tanto para o basquete, tanto também para o basquete brasileiro. Acontece que os jogadores do Brasil continuam amargando o banco de reservas das suas equipes nesta temporada. E agora há pouco, o Ray Allen, um dos melhores gatilhos de 3 pontos da NBA, acabou anunciando a sua aposentadoria aos 41 anos de idade. 7h56 em Ribeirão Preto, programa Os Titulares. Eu sou Douglas Gabriel e fico com você até as 8h30 da noite, destacando as principais informações do esporte no Brasil e no mundo, aqui na sua Rádio Unaerp. Programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da sua Universidade de Ribeirão Preto. Aqui ao meu lado, na central técnica da Rádio Unaerp, a presença do Felipe Lopes. Programa Os Titulares, notícias sem reservas. Programa Os Titulares. Notícias sem reservas. Estamos de volta no nosso programa desta terça-feira, 1º de novembro de 2016. O ano está chegando ao seu final, hein? Faltando apenas 2 meses para a gente cantar aquela famosa musiquinha do final de ano que eu não vou cantar aqui para vocês não, fiquem tranquilos. A gente só está lembrando que já está chegando o Natal e também o Ano Novo. E também daqui a pouco vão chegar as nossas provas finais. Galera, tudo na expectativa, tem os trabalhos aí a serem entregues. Já entregou seus trabalhos, Felipe, ou não? Tá faltando ainda, né? Tá que nem semana que vem tem mais 1, 2, tenho 3 ainda na lista de espera para entregar para os professores. Mas enquanto isso, a gente não veio hoje porque amanhã, feriado. Isso mesmo, 2 de novembro, feriado nacional, reverência aos mortos. Mas a gente permanece aqui levando a você, ouvinte da Rádio Unaerp, você também que costuma acompanhar o programa Os Titulares, todas as terças-feiras, as principais informações do esporte. Porque teve ontem e hoje ali na Federação Paulista de Futebol a definição dos campeonatos paulistas, tanto da Série A1, A2 e A3. Foram definidas as competições que envolvem clubes da região de Ribeirão Preto na disputa do certame mais importante aqui do estado de São Paulo, ou o campeonato mais importante do Brasil, campeonato estadual. E a gente passa agora em resumo para você, ouvinte da Rádio Unaerp, no programa Os Titulares, o que aconteceu lá na sede da FPF. E o atual, falando agora da Série A1, o atual campeão, o Santos, acabou caindo no grupo do vice-campeão do ano passado, não, deste ano, o Audax. Isso mesmo, no sorteio realizado hoje na Federação Paulista de Futebol, foram definidos os grupos do Paulistão 2017. Vão ser 4 chaves com 4 equipes cada, um a menos do que o torneio de 2016. Com 16 equipes, o objetivo é ter um torneio mais competitivo, com maior número de clássicos e disputas mata-mata. Para você que não acompanhou, olha só, confira os grupos. Grupo A tem Corinthians, São Bernardo, Ituano e o Botafogo de Ribeirão Preto. Grupo B, São Paulo, Red Bull, Linense e Ferroviária. No grupo C jogam Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e Santo André. No grupo D vão se enfrentar ou vão estar Santos, Audax, Ponte Preta e a equipe do Mirassol. Confirmando, portanto, os grupos do Paulistão do próximo ano: Corinthians, São Bernardo, Ituano e o Botafogo. No grupo B jogam São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária. Grupo C, Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e Santo André. No grupo D, Santos, Audax, Ponte Preta e a equipe do Mirassol. Como no último torneio, os times jogam entre os grupos. Os 2 melhores de cada grupo vão se classificar para a próxima fase e os 2 piores, no geral, vão ser rebaixados. Os times do mesmo grupo vão se enfrentar logo no primeiro mata-mata. O primeiro colocado pega o segundo da sua chave. Já na fase de mata-mata, ela será toda disputada em 2 jogos, partidas de ida e volta.
Para as semifinais, os times formarão um ranking de acordo com a campanha da primeira fase. O melhor enfrenta o quarto, enquanto os outros dois vão decidir em ida e volta o outro finalista. Outra mudança é na fase inicial, ela que passará a ter todos os jogos ida e volta, sua fase final, desculpe. Outra mudança é na fase final, que vai ter aí todos os seus jogos em ida e volta. Em 2016, apenas a final foi disputada em 2 partidas, enquanto as quartas e as semis foram decididas em apenas um confronto. O Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol realizado hoje, ainda ajustou algumas questões burocráticas com os times. Um dos pontos é em relação ao limite de jogadores inscritos para a competição. A entidade acabou definindo manter o mesmo número deste ano, de 28 jogadores, inclusive um ponto criticado pelos clubes. Além do formato do Paulistão no geral, os clubes acabaram definindo ou aprovando o troféu do interior, com as equipes do interior de São Paulo disputando uma vaga paralela para a Copa do Brasil do próximo ano. O Santos e os clubes da capital não vão participar do torneio, que será disputado em 4 datas pelos clubes que ficarem entre o 9º e o 14º lugar na classificação geral do certame. O campeão paulista deve levar, ou vai levar, 5 milhões de reais no bolso. O vice-campeão receberá 1.650.000, enquanto o terceiro colocado terá o prêmio de 1.100.000 reais. No total, o Paulistão vai distribuir 12 milhões de reais em prêmios, o que também significa um aumento de 20% em relação ao ano de 2016. Portanto, os grupos do Paulistão do próximo ano: Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo. Botafogo já sabe que não vai enfrentar Corinthians, São Bernardo e Ituano na primeira fase. Os adversários do tricolor estão no grupo B, C e D. Grupo B, São Paulo, Red Bull, Linense e Ferroviária. Grupo C, Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e o Santo André. No grupo D jogam Santos, Audax, Ponte Preta e a equipe do Mirassol. Lembrando que a tabela ainda não saiu. Lembrando agora o Campeonato Paulista da Série A2, que nós temos times aqui da nossa região que vão disputar a competição. Caso da equipe do Sertãozinho, também do Batatais e da cidade de Barretos. Para o próximo ano, a Série A2 do Campeonato Paulista terá 22 datas disponíveis. O campeonato vai começar dia 29 de janeiro e terminar no dia 7 de maio. Inclusive porque alguns clubes poderão disputar a Copa do Brasil de 2017, por isso esse início em 29 de janeiro, término em 7 de maio. O regulamento da Série A2, agora a segunda divisão do futebol de São Paulo. O regulamento é o seguinte: a primeira fase do campeonato da A2 será formada por um grupo único em que todos jogarão contra todos em apenas um turno. Os 4 melhores classificados vão avançar para a fase semifinal, que será disputada em 2 jogos para definir os acessos. Os classificados jogam a final em jogo único para definir o campeão. 6 equipes serão rebaixadas para a Série A3 do ano de 2018. Isso mesmo, 6 equipes da Série A2 vão ser rebaixadas para a Série... 6 equipes serão rebaixadas para a Série A3 do ano de 2018. A regra de inscrição de 28 atletas permanece para todas as equipes. Em caso de lesão, poderá haver a troca de atletas inscritos até o término da primeira fase. Os 20 participantes da Série A2 do Paulistinha são os seguintes. Olha só, os rebaixados deste ano: Água Santa, Capivariano, Mojimirim, Oeste, Rio Claro e 15 de Piracicaba. Os 12 remanescentes da A2 deste ano: Barretos, Batatais, Bragantino, Guarani, Juventus, Penapolense, Portuguesa, São Caetano, Taubaté, União Barbarense, Velo Clube e Votuporanguense, além do Rio Preto e Sertãozinho, que foram promovidos da Série A3 de 2016. Desses times, 3 são da Série B do Campeonato Brasileiro: Bragantino, Guarani e Oeste. Lembrando que o Bragantino pode ser rebaixado para a Série C do Brasileiro aí nesse ano. E o Oeste está ali, ó, brigando, essas duas equipes paulistas, para ver quem permanece na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A diferença é de 5 pontos do Bragantino, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, para o Oeste,
que é a equipe primeira fora da zona de rebaixamento. Um clube desta Série A2 do Campeonato Paulista está na Série C, que é o Mojimirim, e o outro na Série D, que é a equipe da Portuguesa. 8h05 em Ribeirão Preto, o programa Os Titulares passando em revista para você o que vai acontecer no Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3. Já destacamos a Série A1, o grupo do Botafogo, falamos da Série A2 e agora vamos destacar a Série A3. A fórmula de disputa acabou sendo definida também ontem e a gente vai ter mudanças a partir da segunda fase. O conselho técnico que foi realizado ontem na Federação Paulista de Futebol definiu a fórmula de disputa. E dos 20 times que tinham direito de participar da disputa, o Atlético de Sorocaba acabou pedindo afastamento e não vai disputar o torneio. A vaga será aberta ou preenchida como determina os regulamentos da Federação Paulista de Futebol. A principal mudança do campeonato da Série A3, que o Comercial está inserido, acontece após o término da primeira fase, que continua sendo disputada em turno único, em que todos os times vão jogar contra todos, ao invés de grupos como nos anos anteriores. Agora terá sua fase final no sistema mata-mata. Os 8 classificados farão a fase de quartas de final. Os classificados vão decidindo ali na semifinal até chegarem a 2 clubes para ascenderem a Série A2 de 2018 do futebol paulista. Por fim, o título vai ser disputado em 2 partidas pelos vencedores das fases anteriores. Já o rebaixamento segue igual ao ano de 2016, com descenso de 6 equipes. Bom, o Comercial abre o olho então, hein? 6 equipes também vão continuar sendo rebaixadas no próximo ano da Série A3. O início do torneio está previsto para o dia 29 de janeiro e a final marcada para 28 de maio. Serão 25 datas ao todo. A regra de inscrição de 28 jogadores permanece ativa, ainda a mesma que foi neste ano. Eles terão até o dia 10 de março para completarem a lista os times que vão disputar a Série A3 do próximo ano. Em caso de lesão, como aconteceu neste ano, os atletas inscritos até o término da primeira fase poderão serem substituídos. E atenção os participantes da Série A3 do próximo ano do futebol de São Paulo, exceto o 20º participante, que ainda vai ser definido depois da ausência da equipe do Atlético de Sorocaba. Mas já estão confirmados 19 participantes, entre eles os 2 times que ascenderam da segunda divisão, que é a Portuguesa Santista, que foi campeã, e o Desportivo Brasil, que foi vice-campeão da segunda divisão paulista deste ano. 12 times que permaneceram na Série A3, que é o Atibaia, o São Carlos, o Flamengo de Guarulhos, o Grêmio, o Osasco, o Nacional, o Comercial, a Catanduvense, o Noroeste, o Primavera, a Matonense, o São José e a Internacional de Limeira. Mas os clubes rebaixados da Série A2 deste ano, que é o Paulista de Jundiaí, o Monte Azul, o Independente de Limeira, o Marília, o Rio Branco e o Atlético de Sorocaba, como caiu fora, estão ali na disputa 15 de Jaú e o Tabuão da Serra para disputar o Campeonato Paulista da Série A3 do ano de 2017. 20h08 em Ribeirão Preto, programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos do curso de jornalismo da sua Universidade de Ribeirão Preto. Daqui a pouco, olha só, a gente vai destacar os clubes da nossa cidade. Botafogo e Comercial vão ser destaques no nosso programa do dia de hoje, no dia 1º de novembro. Porque agora a gente dá uma guinada total no nosso programa. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro de Futebol. Acontece que ontem nós tivemos a última partida sendo realizada pela rodada de número 33. E o São Paulo acabou perdendo para o América Mineiro. Depois desses resultados do último final de semana, quer saber de novos resultados? A gente passa para você. Olha só, jogo que aconteceu no dia 27 do 10. 27 do 10 foi quinta-feira, né? Perdi a data. Acho que foi quinta, sim. Aqui, ó, a data. 27, 28 e 29 foram os dias dos jogos. Dia 27. Parece que faz tanto tempo, né? Mas foi logo ali. Olha só, Sport 1, Ponte Preta 0, 33ª rodada do Brasileirão. Sport 1, Ponte 0, Fluminense Vitória 2-2. Os jogos que antecederam aí as partidas do sábado antes das eleições. Já no sábado nós tivemos Atlético e Flamengo 2-2, Corinthians 1, Chapecoense 1,
1-0 Atlético Paranaense no Cruzeiro, Bragantino e Coritiba 0-0, Internacional 1, Santa Cruz 1, Santos 1, Palmeiras 0, Figueirense 0, Grêmio 0 e o América Mineiro acabou vencendo o São Paulo por 1-0. Depois desses resultados, a classificação do Brasileirão tem o Palmeiras líder ainda, 67 pontos. Em segundo, Flamengo, 62, a diferença caiu para 5 pontos. Em terceiro, agora a equipe do Santos, com 61 pontos. Quarto, Atlético Mineiro, com 60. Quinto, Botafogo, 54. Em sexto, fechando o G6, que daria vaga à Libertadores da América do próximo ano, está o Atlético Paranaense, com 51 pontos. O Corinthians é em sétimo, com 50. Grêmio, oitavo, 49. Nono, Fluminense, 48. Décimo, time da Ponte Preta, com 45 pontos. 11º colocado, Chapecoense 43, São Paulo 42, 12º Cruzeiro, 13º 41, 14º Sport 40, 15º Coritiba 39, 16º o Inter de Porto Alegre 38 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, 17º Vitória 36, 18º Figueirense 33. 19º o América 27 e na 20ª posição a equipe do Santa Cruz com 24 pontos ganhos. A próxima rodada de número 34 começa no sábado, dia 5 de novembro. Nós não vamos ter rodada neste meio de semana, porque como eu já havia destacado no início do programa, tem rodada da Copa do Brasil nesta quarta-feira. No sábado tem 5 da tarde, Flamengo e Botafogo do Rio no Maraca. 7h30, São Paulo e Corinthians no Morumbi. E às 9 da noite, Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli. Domingo, dia 6, 5 da tarde, Cruzeiro e Fluminense Mineirão. 5 lá no estádio do Arruda, Santa Cruz e América Mineiro. 5 também para Vitória e Atlético Paranaense no Barradão. No Allianz Parque jogam Palmeiras e Internacional. 7h30 da noite jogam Chapecoense e Figueirense na Arena Condá e o Coritiba encara o Atlético Mineiro no Couto Pereira. Fechando a rodada, na segunda-feira, 8 da noite jogam Grêmio e Sport do Recife na Arena do Grêmio. Ontem, como eu disse, o São Paulo jogou e perdeu por exato 1-0 para a equipe do América Mineiro. Esta derrota voltou a acender a luz amarela ali pelos lados do Morumbi. O São Paulo que esperava vencer esse jogo e o próximo contra o Corinthians para encostar ali no G6, mas a derrota acabou cortando o ânimo do time tricolor. E o goleiro Denis afirmou após a derrota de 1-0 por América Mineiro que ele assumia a responsabilidade pelo gol tomado do time mineiro. Só que ele evitou falar em falha no chute de longe do Michael, que ele acabou não conseguindo defender. Vamos abrir aspas para o goleiro Denis. Olha só o que ele disse. Eu assumo a minha responsabilidade no gol também. Não estou falando de falha, mas de responsabilidade. Eu sou o goleiro. Eu fico embaixo das traves e não posso deixar a bola passar e deixei. Então eu assumo a responsabilidade do gol, mas não da derrota, porque a gente criou várias oportunidades de gol, disse na saída do gramado do Independência o goleirão Denis. São Paulo realmente acabou criando várias oportunidades, teve aí várias chances de gol contra o América, mas acabou pecando na pontaria. Perdeu o gol com o David Neres, perdeu o gol com o Chaves, com o Rodrigo Caio, com o Cueva. Todos eles acabaram falhando na frente do goleiro João Ricardo. Com a derrota, como eu disse, o São Paulo ficou parado na 12ª posição, com 42 pontos, 6 acima do Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. No final da partida, o técnico Ricardo Gomes, em entrevista coletiva, falou desta partida, desta derrota do tricolor, que deixou o São Paulo aí um pouco mais longe daquele sonho do famoso G6 do Brasileirão. Dominamos, mas não conseguimos concluir. E isso não tem muita coisa para falar. Foi o jogo. O jogo inteiramente do São Paulo, mas não tivemos a felicidade de marcar. Ricardo, era oportunidade de vencer 3 jogos consecutivos, de deixar de ver o perigo da zona de rebaixamento, já pensar em outras coisas no campeonato. O tamanho da decepção em relação ao resultado. Sim, isso não perdemos essa. Você não pode, no final do campeonato, ainda buscar uma terceira vitória. Isso é claro. Agora, temos o clássico de domingo para recuperar, moralizar e voltar
pensar em outros objetivos, mas tem um clássico que vai ser extremamente importante. Ricardo, antes mesmo dessa partida, como o São Paulo tinha conquistado 2 vitórias consecutivas, já se falava, de repente, vislumbrar um G6. E você... Buscaram o contra-ataque e conseguiram uma possibilidade, tiveram mais uma chance. O jogo é esse. Nós tivemos quantas oportunidades de gols, não conseguimos finalizar Olha, sinceramente, o jogo tá bem claro, mas eu acho que vamos explicar. Estamos chegando no final do campeonato, mas o São Paulo não conseguiu a terceira vitória. Isso tem uma leitura, né? Nós temos que ter mais uma chance, temos outras chances, vamos amadurecer e conseguir essa. Nós tivemos aí, principalmente no clássico, que é muito importante, revalorizar o grupo e, consequentemente, no final das contas, fazer as contas na melhor colocação. E esse foi o meu discurso antes do jogo. Na melhor colocação. Não pode ser o São Paulo do 12º. Ricardo, qual o tamanho da preocupação, já que 42 pontos ganhos, que é o que o São Paulo tem nesse momento, não garante nada, pelo contrário, não é uma contagem de pontos suficiente para escapar do rebaixamento? Não, mas é muito mais, eu acho que temos uma boa vantagem em relação àquela zona, mas eu estou pensando muito mais na melhor colocação do São Paulo. Isso foi um discurso antes e, infelizmente, não mudou. Você falou na primeira resposta que tem muita coisa para falar sobre a partida. Além da finalização, mais alguma coisa não te agradou? Não, ficamos assim, dominamos, mas de uma certa exposição, por isso o contra-ataque do gol. Isso foi o único sinal. Dominamos bem, mas no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo não foi, ficamos expostos e com isso poderia ter sido, teve o lance do gol, vamos discutir, mas tivemos uma saída muito rápida dos jogos do meio e, consequentemente, não tivemos essa recomposição tão bem feita. Valeu, gente. Obrigado. Encerra então a entrevista coletiva do técnico Ricardo Gomes aqui. Daqui a pouco eu volto com mais personagens. 20h18 em Ribeirão Preto, programa Os Titulares, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo aqui da sua Universidade de Ribeirão Preto. Acabamos de ouvir, portanto, o técnico Ricardo Gomes do São Paulo, após a derrota 1-0 ontem para a equipe do América Mineiro. Lembrando, confirmando o próximo jogo do Tricolor contra a equipe do Corinthians, o jogo programado para o próximo sábado, 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Campeonato Brasileiro da Série B, 34ª rodada, começa hoje, com Londrina e Paysandu, Luverdense e Criciúma. O jogo de sexta-feira é entre Vila Nova e Bahia. No sábado tem Brasil de Pelotas e Vasco da Gama, Sampaio Corrêa e Joinville, Atlético Goianiense e Goiás, Ceará e Tupi, CRB e Náutico, Avaí, Paraná Clube, Bragantino e Oeste. A Série B tem a sua classificação, o Atlético Goianiense líder 61 pontos, Vasco em segundo com 58, terceiro Avaí 55, quarto Náutico 54. Bahia em quinto, 53, Londrina 53, CRB em sétimo, 49, Criciúma oitavo, 47, Ceará 47, Luverdense também 47 pontos na 10ª colocação. 11º Vila de Goiás com 46 pontos, 12º Brasil de Pelotas 46, 13º Goiás com 44, 14º Paysandu 43 e na 15ª colocação a equipe do Paraná Clube 39 pontos. Olha só, perto da zona de rebaixamento está o Oeste de Itápolis, 16º com 35 pontos. Zona de rebaixamento, Bragantino 30 pontos, sem o técnico Marcelo Veiga, que foi demitido a semana passada. 18º Tupi com 30 pontos, também 19º Joinville 30 pontos. Na 20ª colocação a equipe do Sampaio Corrêa com 27 pontos ganhos. Vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que jogou no sábado, perdeu por 1-0 para a equipe do Santos. Essa derrota fez muito torcedor palmeirense coçar a cabeça e pensar: o que está acontecendo
com esta equipe. O Palmeiras que pretende aí manter a sua regularidade nesse campeonato para conquistar o título, que após 14 rodadas disputadas, o Palmeiras está acumulando 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que foi no último sábado. O time do Palmeiras acabou faturando 31 pontos ganhos. Acabou faturando 31 pontos. No primeiro turno, após essas mesmas 14 rodadas, o time tinha 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, era 29 pontos ganhos. Só que nas últimas 5 rodadas do primeiro turno, o time somou 7 pontos. Acabou vencendo no primeiro turno Internacional e Vitória, empatou com a Chapecoense, perdeu para o Atlético Mineiro, para a equipe do Botafogo. Esse desempenho vai ser suficiente para a equipe do Palmeiras conquistar o título brasileiro nesta temporada. O time tem agora 67 pontos, 5 a mais que a equipe do Flamengo, 6 a mais do que o Santos e 7 a mais do que o Atlético Mineiro, e o time sabe que será campeão se conquistar pelo menos 10 pontos nessas 5 rodadas, sem depender de algum outro clube. Com essa campanha, o time iria chegar com 77 pontos, pontuação que só o Flamengo poderia alcançar caso essas duas equipes chegassem 100% até o fim do campeonato. Mas o empate por pontos vai acabar beneficiando a equipe do Palmeiras, que hoje tem 2 vitórias a mais do que a equipe do Flamengo e o saldo muito maior. O presidente Paulo Nobre acabou endossando as críticas ao gramado do Allianz Parque. De acordo com ele, é uma falta de respeito com os atletas e com o clube a situação que acontece lá no gramado da Arena do Verdão. A Mariah Carey, que faria uma apresentação nesta terça-feira lá em São Paulo, acabou cancelando o show devido a problemas com a produtora. Com isso, a grama teve mais tempo para se recuperar para o próximo domingo. Só que daqui a 2 semanas tem show do Guns N' Roses ali no Allianz Parque. E de acordo com Paulo Nobre, a W Torre deveria conversar mais com o Palmeiras em busca de soluções. Porém, as partes acabam somente conversando na justiça. O técnico Cuca, após a derrota para a equipe do Santos, deu uma entrevista coletiva ali na saída e ele explicou o porquê da derrota do Palmeiras e as contas que ele está fazendo para que a equipe conquiste o Campeonato Brasileiro do ano de 2016, conquista que não vem desde 1994. Hoje nem para a parte boa nem para a parte ruim, segue adiante num jogo em que eu achei o primeiro tempo, eu acho que o Palmeiras foi um pouquinho melhor no controle do jogo, criamos uma chance boa com o Jean, algumas coisas que não deram certo. Hoje eu não consegui encaixar um posicionamento adequado para o meu atacante, e no segundo tempo o Santos começou melhor um pouco o jogo, e nesse começo deles estarem melhor, fizeram o gol. Depois do gol aí passa a ser outro jogo, o Santos passa a linha da bola e fica defendendo o placar, dentro de uma normalidade também. Você joga teu time à frente, com atacantes, com meia, para tentar buscar um empate, que poderia ter vindo e seria normal também, pelo que foi o jogo, e acabou não acontecendo. Então, segue-se, faltam 5 jogos para acabar o campeonato, e nós temos uma boa vantagem de 5 pontos. Então, não tem nada a lamentar, e seguir adiante, trabalhar bem, para domingo em casa, com a força do nosso torcedor, assim como o Santos teve hoje, domingo a nossa, para a gente fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir uma vitória. As 5 próximas... Desculpe. Eu acho que ele foi bem, por ser um jogo difícil, complicado, um jogo de força, como foi esse, um campo muito molhado, ele teve uma boa estreia. 5 próximas rodadas, são mais ainda agora 5 decisões, Cuca, que a diferença caiu um pouquinho, caiu para 5 pontos, e o Santos entrou também nessa briga pelo título, você acha? Eu acho que sim, entra. Você não pode descaracterizar nenhuma equipe. Se o Santos ganhar todas, ele pode ser o campeão. Ele tem jogo fora com a Ponte agora, depois ele joga jogo decisivo com o Flamengo fora, ele tem Cruzeiro fora, Cruzeiro perdeu. Hoje também não é vida fácil para ninguém. Tem vitória em casa, Figueirense, enfim. Nós temos que nos preocupar com a gente. A rodada para nós foi boa. Ela por algum momento ela não estava sendo boa, e acabou ela sendo boa. Se acontece uma rodada ruim, como ela estava acontecendo, e você tem um empate, aí era um pouco mais preocupante.
Mas como a rodada foi boa, você perdeu 1 ponto dos 6 que você tinha, faltando 5 rodadas. Então, nós fomos favorecidos pela rodada e agora a gente tem que trabalhar bem para fazer um jogo bom domingo. Eu não acho que nós fizemos um jogo ruim hoje. Fizemos um jogo bom, mas o Santos foi mais feliz. Cuca, você colocou o Fabiano na lateral direita para reforçar a marcação, mesmo assim o Copete teve bastante liberdade para jogar por ali. Foi uma estratégia que acabou não dando certo? Eu acho que deu certo. O Fabiano jogou bem até antes do gol. Estava jogando bem, estava indo ao ataque também. O time estava equilibrado. O primeiro tempo a gente foi, eu acho que taticamente melhor. Tivemos maior controle do jogo. O gol que a gente tomou foi de 2 rebotes que nós perdemos e o último rebote acabou saindo pelo lado esquerdo, um cruzamento rápido. Poderia ter acontecido para nós um pouco antes, quando o Dudu entrou e por pouco não pegou essa bola. Então foi um detalhe que originou o gol do Santos e a partir dali vira-se outra partida. Cuca, até concordo que o jogo estava equilibrado e foi realmente um lance até um pouco de azar, né, dos 2 jogadores de defesa do Palmeiras. Mas você não acha que o Palmeiras está criando pouco nos últimos jogos, principalmente contra o Sport, já foi assim, hoje contra o Santos, o Palmeiras tem tido poucas chances de gol? E eu queria que você falasse sobre o Gabriel Jesus também, porque é um menino, a gente sabe, mas tem suas responsabilidades, né? Ele não faz mais gol e toma cartão todo jogo, Cuca. Sim, não acho que esteja criando pouco e eu te provo isso com números, né? Além do Palmeiras ter o melhor ataque da competição, se você olhar hoje em finalizações, ele finalizou mais do que o Santos na casa do Santos. Então não é hoje um jogo de 30 finalizações cada lado, é um jogo mais pegado, mais peleado, mais duro, mais disputado. Algumas jogadas até muito duras. Então você teve mais situações do que o adversário na casa dele. Eu não acho que a gente está criando pouco, né? O Gabriel hoje ele não teve uma grande partida. Nós não conseguimos encontrar o espaço para ele, nem de centroavante, nem na ponta esquerda, nem na ponta direita. Às vezes acontece isso. E a gente tem que saber administrar. Não é por isso que ele deixa de ser importante para nós. Pelo contrário, a importância dele aumenta ainda mais para nós. Programa Os Titulares. Notícias sem reservas. Estamos de volta no nosso programa desta terça-feira. Acabamos de ouvir o técnico Cuca após a derrota do Palmeiras no último sábado. Como o nosso programa é mais alternativo, então a gente tem o direito, a licença poética de reprisar a entrevista do técnico Cuca após a derrota para a equipe do Santos. Já ouvi torcedor do Palmeiras comentar o seguinte, aquele pessoal meio pé atrás, que se o Palmeiras acabar perdendo o título do Campeonato Brasileiro deste ano, vai ser por causa dessa partida contra a equipe do Santos. Por quê? Porque o Palmeiras tinha a chance de distanciar 8 pontos à frente da equipe do Flamengo. E o Palmeiras entrou com uma equipe muito cautelosa para enfrentar a equipe do Santos. O Palmeiras entrou com o jogador Fabiano na lateral direita, entrou também com a Lione no meio campo, em vez de colocar o Jean na lateral direita, até o Roger Guedes ali no ataque, ou o Eric, colocaram uma equipe mais que movimentasse mais ali na frente para o Palmeiras conquistar a vitória e ficar 8 pontos à frente do time do Flamengo. O time perdeu, tá a 5 pontos, o Santos acabou ganhando uma sobrevida, então torcedores do Palmeiras já coçaram a cabeça para este resultado da equipe do Verdão contra a equipe do Santos. Agora 8h29 no programa Os Titulares aqui da sua Rádio Unaerp. Campeonato Brasileiro da Série C. Começou a fase final no último final de semana. Jogo em Campinas, Guarani e Boa Esporte empataram em 1-1. Jogo da volta acontece neste sábado, 6:45 da noite, lá em Varginha. E o Boa Esporte vai aí ter a chance de conquistar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani, se vencer, olha só, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A, na época o Brasileirão, em 1978, conquistou também o Brasileiro da Série B e vai ter a chance de conquistar o Campeonato Brasileiro da Série C, um verdadeiro recorde aí entre as equipes do futebol nacional. Copa Sul-Americana de Futebol começa hoje a sua fase semifinal, jogando no Paraguai. Cerro Porteño e Atlético Nacional da Colômbia se enfrentam no estádio Defensores del Chaco. Atlético Nacional que eliminou o Coritiba e é o atual campeão da Taça Libertadores da América. Amanhã jogam 9h45 lá na Argentina o San Lorenzo, o time do Papa, contra a equipe da Chapecoense.
Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, a sua fase semifinal, jogos de volta, jogo programado para o estádio do Mineirão, Atlético Mineiro Internacional. Jogos acontecendo 9h45. Primeira partida, o Atlético venceu 2-1 a equipe do Inter. No jogo da Arena do Grêmio, o Grêmio e Cruzeiro se enfrentam também, 9h45 em Porto Alegre. Primeira partida, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 2-0. Vamos falar agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. O presidente do Timão, Roberto de Andrade, admitiu estar preocupado com o risco de desabamento da Arena de Itaquera após uma reportagem divulgada pelo blogueiro Juca Kfouri. O Cartola, no entanto, diz que a responsabilidade tanto da construção quanto da solução do problema precisa vir da Odebrecht. Acontece que está tendo um vazamento de água ali no estádio do Corinthians, um vazamento de água no estacionamento que pode ocorrer um deslizamento e este deslizamento acabar alcançando a Radial Leste ali em São Paulo. Esse problema pode fazer com que a equipe saia ali nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro do estádio da Arena de Itaquera. Preferiu não falar sobre o risco do estádio ser interditado. Ele ainda acabou reforçando a responsabilidade da construtora em todos os outros problemas do estádio já enfrentou e que ainda precisam de solução, como as placas de mármore do teto que estão desabando e partes da obra que ainda não foram finalizadas. O Corinthians, que jogou no último sábado, empatou em 1-1 com a Chapecoense e o técnico Oswaldo de Oliveira acabou comentando esta derrota e a saída do clube do G6 do Brasileirão. Hoje o Corinthians não estaria na próxima fase ou não estaria na Taça Libertadores da América na sua fase de repescagem ou na sua fase mata-mata ali no início da competição. Quem fala sobre a derrota e essa saída do time do G6 do Brasileirão é o técnico corintiano Oswaldo de Oliveira. São situações que a gente ainda vai ver bastante nessas últimas 5 rodadas, porque as equipes estão muito próximas, né? Essa alternativa de resultados, elas vão acontecer mesmo, né? Pela proximidade. E é lógico que nós tínhamos uma boa oportunidade hoje de ter a manutenção no G6. Mas nós vamos buscar, porque como nós empatamos hoje, o Fluminense empatou ontem, e as alternâncias elas vão continuar acontecendo, nós temos é que procurar nos equilibrar para que não aconteça mais conosco e a gente consiga, na próxima oportunidade, permanecer. Programa Os Titulares. Portanto, ouvimos o técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira que está aí tendo 2 jogadores para reforçar a sua equipe do jogo contra a Chapecoense para enfrentar o São Paulo no estádio do Morumbi. O Balbuena, que acabou sendo poupado, que estava com 2 cartões, o técnico achou que ele poderia ter tomar o 3º cartão amarelo no enfrentar o São Paulo e ficou na reserva no jogo contra a Chapecoense. Deve formar a dupla de zaga ao lado do Wilson, substituindo o Pedro Henrique, que foi mal, inclusive cometeu o pênalti contra a equipe de Chapecó. Já o Guilherme, que acabou cumprindo suspensão automática, ele que havia sido expulso contra o Flamengo, não jogou contra o time de Chapecó, deve voltar à equipe titular contra o São Paulo no Morumbi neste próximo sábado, 7h30 da noite, na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Agora a gente fala da UEFA Champions League, que viveu hoje a sua primeira rodada do retorno, com as seguintes partidas. No grupo A, Ludogorets da Bulgária 2, Arsenal 3. Basel da Suíça 2, PSG 3. A classificação deste grupo da Champions League, depois desse resultado, tem na liderança Arsenal e PSG 10 pontos, Basel e Ludogorets com 1 ponto ganho. No grupo B, o Napoli acabou empatando com Beşiktaş da Turquia em 1-1, Benfica 1, Dinamo de Kiev 0. Líder do grupo é o Napoli, agora ao lado do Benfica com 7 pontos, Beşiktaş com 6 pontos e o Dinamo de Kiev com 1 ponto no 4º lugar do grupo B. No grupo C nós tivemos lá na Alemanha Borussia Mönchengladbach 1, Celtic 1,
Manchester City 3, Barcelona 1 de virada. O Barça lidera esse grupo com 9 pontos, Manchester City tem 7, Borussia Mönchengladbach 4 e o Celtic com 2 pontos ganhos. No grupo D, Atlético de Madrid 2, Rostov 1, PSV 1, Bayern de Munique 2. Liderança deste grupo, 100% de aproveitamento, Atlético de Madrid 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. A equipe do Bayern de Munique em segundo com 9 pontos, terceiro PSV com 1 ao lado do Rostov. Amanhã tem os seguintes jogos, feriado, se você estiver de boa em casa, vai poder assistir Mônaco e CSKA Moscou, Tottenham e Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Sporting de Lisboa, Legia Varsóvia da Polônia e Real Madrid, Copenhagen da Dinamarca e Leicester City, Porto e Bruges da Bélgica, Sevilha e Dinamo Zagreb da Croácia e a Juventus enfrentando o Lyon da França. Vamos destacar a equipe do Santos. Já falamos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e agora a gente fala do Santos. As chances do Santos ser campeão, embora remotas, aumentaram após a vitória sobre o Palmeiras. Mas os obstáculos também. Acontece que o time de Vila Belmiro parece não ter fim com o seu grande número de desfalques. O time precisa vencer a Ponte Preta neste sábado em Campinas para continuar na disputa com Palmeiras e Flamengo. O técnico Dorival Júnior tem 3 dúvidas para esta partida. Vitor Bueno segue em recuperação de uma lesão na coxa, Lucas Lima está fora e o Jean Mota deverá seguir na equipe de titular. Outra preocupação é o zagueiro Luiz Felipe, que deixou o clássico contra o Palmeiras sentindo dores no joelho, caso não deva jogar. O Fabiano Nogueira, jogador estrangeiro, deve permanecer ali na zaga da equipe do Santos. Após a vitória contra o Palmeiras, o técnico Dorival Júnior comentou as possibilidades do clube, por que não, ser campeão brasileiro da temporada ainda em 2016. Nós não temos mais opções, nós não temos como deixar pontos aí para trás. O Palmeiras, em relação ao Santos, tinha 9 pontos hoje, tinha condições de um descarte. O Santos já não teria essa possibilidade. O campeonato morreria para a gente se acontecesse um resultado que não fosse esse. Então, seria muito difícil. A partir de agora, continuamos. Porém, o jogo do sábado, novamente uma decisão fundamental. Foi o que eu falei para eles. Nós trouxemos o campeonato até o momento em que ficamos com 7 jogos. 7 jogos como se fossem uma Copa do Mundo para o Santos. Por quê? Porque não tem outro caminho. Nós temos que continuar. Agora serão 5. Os 6 e o 7º já se passaram. Porém, os 5 seguintes serão fundamentais. E todos eles jogos muito complicados. Então, nós não temos para onde correr. Nós temos que tentar fazer o nosso melhor e continuarmos pontuando. E caso venha acontecer alguma coisa positiva, eu acho que nas últimas 3 rodadas é que estarão se definindo a nosso favor. Dorival, boa noite. Aqui. 13 vitórias, jogando em casa na Vila Belmiro, 4 pontos diante do líder Palmeiras no campeonato, são números plausíveis. Porém, são 8 derrotas jogando fora da Vila. Esse desempenho fora de casa foi determinante para que o Santos não chegasse ponto a ponto, diminuísse a diferença de 6, né? No final do campeonato diante do líder Palmeiras, na tua opinião? 4 jogos jogando com um jogador a menos. 4 jogos tendo problemas dentro das partidas. Em 4 desses jogos aí, situações bem complicadas para a gente, o que nos custaram pontos importantes. A saída de vários jogadores no início de competição, se vocês se lembrem bem, conseguirem aí se lembrarem, foram 5 jogadores para as seleções. Nós tivemos que recompor a equipe dentro de um campeonato como brasileiro. Isso daí hoje nos custa pontos importantes. A partida com o Internacional totalmente atípica em termos de critérios e da atuação, interferência direta no próprio resultado. Isso daí nos pesa muito num momento como esse decisivo. O Santos não fazia vitórias fora de casa, é a terceira equipe que melhor visita. Então, nós temos coisas muito boas acontecendo. A equipe com a melhor defesa, ano passado a defesa era contestada, não fazíamos ponto fora de casa, mudamos completamente. Hoje o Santos está brigando pelas melhores colocações dos campeonatos que disputa, tanto brasileiros aí, campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, o que for. O Santos está brigando, mudou a postura da equipe, mudou o conceito da equipe. Eu acho que isso é um fato importante. Se nós vamos alcançar nessa competição os nossos objetivos, não sei.
Agora, que a equipe mudou completamente em relação ao que vinha apresentando, que hoje ela se impõe tanto aqui dentro quanto fora, que ela briga pelas melhores colocações, eu não tenho dúvidas disso. Precisamos ainda de muita coisa? Sim. Nós ainda não temos um elenco tão composto como as 3 equipes que estavam até então na nossa frente. Nós temos que reconhecer isso, é uma realidade. Agora, estamos trabalhando, a diretoria está trabalhando, tem intensidade de trabalho, tem dedicação, e as coisas estão acontecendo no clube. Agora não será do dia para a noite, nós não vamos, num passe de mágica, alcançarmos tudo aquilo que nós gostaríamos. Eu acho que o Santos está se preparando para que daqui a pouco possa dar um salto aí um pouquinho melhor, maior e com um objetivo mais direto. Programa Os Titulares. Notícias sem reservas. De volta no nosso programa desta terça-feira, 1º de novembro do ano de 2016. Programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado aqui pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook Live, infelizmente, ou felizmente para alguns, eles acabaram deixando eu e Felipe Lopes somente aqui nos nossos estúdios no dia de hoje. Amanhã é feriado, a galera já apresentou o trabalho que era para ser apresentado, então aproveitou para dar uma esticada aí neste dia. E a gente está aqui trazendo, destacando as principais informações do esporte para você, amigo que está acompanhando aqui o nosso programa na Rádio Unaerp. Destacando agora o basquetebol da NBA e os brasileiros que jogam a competição neste ano, no total de 9. Apesar de a gente ter esse número grande, vários deles estão ficando devendo o seu tempo em quadra. O grande destaque que neste início do campeonato, hoje está completando uma semana de disputa da NBA, é o brasileiro Nenê Hilário, que está jogando pelo Houston Rockets. O brasileiro, o Nenê Hilário, que tem uma média de 20 minutos em quadra. Os outros brasileiros que seguem assim na sequência, tem o Cristiano Felício no Chicago Bulls, que joga em média em torno de 16 minutos. E os outros brasileiros, tem atleta que já chegou a ficar amargando o banco de reserva sem sair dali e sem entrar em quadra, o caso do Leandrinho no Phoenix Suns e do Anderson Varejão no Golden State Warriors. O Marcelinho Huertas acabou jogando por poucos minutos com a camisa da equipe de Los Angeles, e o Raulzinho, que chegou a ser titular o ano passado, a temporada passada com o Utah Jazz, só jogou até agora 4 minutos em quadra nas partidas, em média, que ele acabou jogando nessa uma semana de disputa. Tem 2 brasileiros que ainda nem estrearam, que é o caso do Lucas Nogueira, ou Lucas Bebê, que acabou torcendo o tornozelo, ele que joga no Toronto Raptors, e o Atlanta Hawks, que tem o brasileiro Thiago Splitter, que vem vindo aí de uma operação no quadril. Inclusive ele ficou de fora dos Jogos Olímpicos devido a essa operação, que ainda não estreou. Já o Bruno Caboclo também é mais um que não fez por merecer, assim aos olhos do treinador da equipe do Toronto Raptors, a ficar um bom tempo dentro da quadra ali na NBA. Portanto, 9 brasileiros que ainda estão aí sofrendo para conquistar uma titularidade ou participar da rotação da sua equipe dentro de quadra no maior basquete do mundo. Para encerrar, às 20h44 em Ribeirão Preto, no programa Os Titulares, hoje acontece a partida de número 6 da decisão da Major League Baseball, o campeonato norte-americano de beisebol. A decisão final, a World Series, que está sendo disputada entre o Cleveland Indians, do brasileiro Ian Gomes, e o Chicago Cubs, que desde 1908 não fatura o título, está 3-2 para a equipe de Cleveland. Uma vitória da equipe de Cleveland, hoje o jogo sendo nessa cidade, vai levar essa equipe a faturar o título desta temporada, que vai ser o segundo título mais importante das principais ligas dos Estados Unidos. Acontece que o Cleveland Cavaliers já havia faturado a NBA e agora o Cleveland Indians pode disputar ou pode faturar o campeonato de beisebol dos Estados Unidos. Existia ali uma lenda lá na terra do Tio Sam, que era o seguinte: o pessoal de Cleveland não conseguia conquistar nenhum título.
Dessa vez pode aparecer 2 títulos na sequência, um título assim de uma liga importante. E agora pode aparecer ou pintar 2 títulos seguidos em ligas importantes para a cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. E o Chicago Cubs, com 108 anos de espera, parece que vai permanecer mais um ano na fila. Torcedor do Cubs espera que não, mas hoje, se você tiver a oportunidade, acompanhe através dos canais ESPN a disputa da 6ª partida da decisão da Major League Baseball. 8h45, o programa Os Titulares está chegando ao seu final nesta terça-feira, dia 1º de novembro do ano de 2016. O nosso programa, que é produzido e apresentado pelos alunos do curso aqui de jornalismo da sua Universidade de Ribeirão Preto, sob o comando e supervisão do professor e mestre Gil Santiago. O nosso programa, que volta na próxima semana, espero com a presença de todos os nossos amigos, né, Felipe Lopes? Então, a galera que abandonou a gente no estúdio aqui, apesar que é uma movimentação da galera aqui em volta, tem trabalho do professor Gil Santiago sendo terminado, trabalho de podcast, tem uma movimentação aqui em torno, mas dentro do estúdio, somente eu e o Felipe Lopes aí apresentando este programa para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui pelo Facebook Live também da Sul, tentar trazer um dirigente do Botafogo para falar aí dos acontecimentos que a gente teve da disputa ou da definição do Campeonato Paulista da Série A1, campeonato que vai começar ali no próximo ano com a presença do Botafogo no Grupo A. Atenção, para você que está chegando agora, ó, Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo é o grupo do Bota no Paulistão do próximo ano e a gente vai falar um pouco mais na próxima semana. Caso você não tenha acompanhado o nosso programa por completo, a gente vai deixar ali no Facebook da rádio, né Felipe? O nosso programa de hoje. Então você terminou o programa, o vídeo vai ser ali fixado dentro da página da Rádio Unaerp, e você acompanha o início do nosso programa, que a gente falou tudo, ó, da Série A1, Série A2 e Série A3 do Paulistão deste ano de 2017. E você vai ficar atualizado nas principais informações do que vai acontecer no Paulistão do próximo ano. Isso posto, 8h47. Tem uma agenda agora ali no corredor de direito que eu preciso sair correndo daqui e indo pra lá. Então, programas titulares da próxima semana, a partir do dia 8, com toda a nossa equipe, com toda a nossa galera. Feito! Então, quem deseja aqui uma boa noite a todos é Douglas Gabriel. Fiquem com Deus, porque ele existe. Hoje eu